Vamos para mais um exercício de praticação, pessoinhas. Bom, no capítulo anterior, né, eu tinha resoluzido, olha que não é bonita aí, resoluzido essa questão, a letra A, mas o que foi que aconteceu? Eu usei um método que talvez nem todo mundo conheça, então eu sugiro que quem não assistiu o vídeo 1, faça isso antes de assistir essa aula, para você entender, né, como é o procedimento que eu utilizo, que eu chamo de bloquinhos. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer aqui a letra B, certo? E iremos partir, né, para a escolha desses itens aqui que nossa questão exige. Então vamos lá. O menos D seria um sentido oposto ao que eu tenho aqui. Então, se esse daqui é para cima, eu vou utilizar esse vetor de 3, só que agora para baixo. Eu vou utilizar 3 vetores do tipo B, ou seja, vou utilizar 3 vetores para baixo com valor de 1. Vou utilizar um vetor do tipo A, 2 para a direita, e vou utilizar um vetor do tipo C nesse meu bloquinho, certo? O tipo C seria para a esquerda com valor de 4. Fazendo isso, eu separando eles aqui embaixo, eu tenho o D negativo, que seria para baixo com 3. Apesar de colocar o sinal negativo aqui, pessoas, o número continua sendo positivo, porque o que importa é o sentido do vetor. O módulo dele é 3, esse sinal só está indicando que ele é contrário ao outro. Se você já colocou o menos aqui e já disse que o sentido dele é para baixo, não tem necessidade mais de você utilizar o sinal negativo no número, já que o sentido do vetor está mostrando qual é o lado correto dele. Então, eu vou utilizar 3 desses, dando uma martelada, né? Vou utilizar um A, vou utilizar um C. Então, usando a varinha mágica do Paraguari, Cotimbiri, Ruaro, vamos fazer o bloquinho aparecer. Plim, 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 plim. Bloquinho aparecido, né? Eu vou colocar cada um desses. Vou lançar agora de forma diferente, que vocês vão perceber. Então, ó, lancei aqui o A, tá aqui. Lancei aqui um B para baixo, então usei um desses. Vou utilizar o de 3 para baixo, foi esse. Mais um para cá. O 4 para cá. E ficou faltando esse. Por que eu disse que eu ia lançar igual, só que diferente? Para vocês perceberem isso daqui agora. Eu lancei esse último, ó, aqui nessa região, para vocês perceberem que não importa o lado que vocês vão utilizar o método e colocar os vetores. Tanto é que se tiver sobrecarregado demais aqui de informação, você pode usar no outro lado, para vocês perceberem que o que importa para um vetor é o sentido e o seu número, que seria a sua intensidade. Não importa se eu coloco esse 3 aqui em cima ou esse 3 aqui embaixo, contanto que ele siga a mesma intensidade, seria 3, e o mesmo sentido seria para baixo. Assim como eu podia pegar esse vetor de 4 aqui e colocar por esse lado também, certo? Então, não importa a forma que vocês vão desenhar, contanto que a intensidade, ou seja, o número do vetor e o sentido dele sigam corretos, beleza? E outra dica é, aqui vocês perceberam que eu utilizei 3B e eu separei 3 vetores de fato B para baixo. Mas imagine que aqui fosse 100B. Se aqui fosse 100B, você ia botar um monte de cabelinho de sapo aqui em cima, né? Blim, 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 blim. Vai ficar um monte de penugem aqui, parece papagaio quando nasce, e ficaria ruim de trabalhar dessa forma. Então, quando vocês têm um número multiplicado por um vetor, aí entra naquela teoria, né, que K, na regra do vetor, que K, que é uma constante vezes um vetor, você pode multiplicar diretamente a constante por ele. Ou seja, eu podia simplesmente tirar esse 3 daqui e já ter substituído esse 3B por um único vetor, cujo valor dele fosse o valor 3, que é o K, vezes o valor do vetor, que nesse caso é 1, né? Então, ele já poderia ser um 3 diretamente para baixo, ao invés de eu ter utilizado 3 vetores de 1 para baixo. Como eu falei, imagine se aqui fosse 100, né? Eu não ia desenhar 100 vetores para baixo. Assim como se aqui fosse 3A, né? Eu podia botar logo um vetor direto para cá, como era 3 vetores do tipo A, eu ia somar 3 de 2 para frente, significaria, né, que eu teria um 6 para a direita, beleza? Então, aí é outra dicasinha para vocês. Bom, então, resumindo, eu tenho que acumular todo mundo, vou acumular todo mundo, como diz estudante, em pé, e todo mundo que está deitado. Então, todo mundo acumulando deitado, né? Eu teria 4 para a esquerda e 2 para cá, vai sobrar 2 para a esquerda, então está aqui. E acumulando tudo aqui que está em pé, né, vertical, eu tenho 3 mais 1 aqui, mais 1, estaria com 6 para baixo. Então, feito isso, o procedimento era partir de uma mesma origem e desenhar todo mundo, partindo dessa mesma origem, né, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho que seguir essa origem e desenhar todo mundo saindo dela. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Então, eu teria essa origem saindo daqui, ó,
e eu desenho os vetores saindo dessa mesma origem, jogo a resultante mais próximo do vetor maior e calculo, nesse caso, pela fórmula de Pitágoras, já que é um ângulo de 90 graus entre eles. Vou fazer aqui, deu raiz de 40 módulo, e para achar o sentido desse vetor, lembrando que essa fórmula que eu utilizo, ele faz o ângulo com a horizontal, então vou fazer aqui com deitado, né? Horizontal deitado aqui. E eu teria o módulo do vetor em pé, que seria no y, que seria 6, com o módulo do vetor deitado, que seria no x, que seria o horizontal, né? Então, fazendo o arco tangente, eu descubro qual seria esse ângulo. E esse ângulo, como eu falei, sempre, se você utilizar essa relação aqui, é um ângulo com o vetor horizontal. Então, aqui está a resolução. E para finalizar, vou fazer outro tipo de análise. A letra C façam aí na casinha de vocês. E vou fazer outra questão diferente e aplicada para vocês verem como esse método aqui é interessante. Ó. Essa questãozinha é inclinada, mas eu vou partir a aula de inclinado para outra, né? Então, analisando essa questão aplicada, veja só, eu tenho aquelas questõezinhas de deslocamento e ele vai dizer passo a passo o que essa pessoa fez, né? Andou 100 para o sul, depois 60 para o oeste, depois 40 para norte, 20 para leste, 20 para norte, depois 30 para oeste, e quer saber qual foi o deslocamento. Então, eu preciso saber qual é o vetor que vai do início até o final. O vetor de deslocamento é um vetor que parte lá da sua saída e vai até a sua chegada. E você tira o módulo dele. Então, Paranguari, Cutimiruaro, vamos jogar aqui o bloquinho. Após isso, a bússolazinha para a gente saber que é norte, sul, oeste e leste. E vamos entender o que ele fez de um por um. Ó, vamos lá. Bem devagarzinho para vocês entenderem. 100 para sul. Então, 100 para o sul, para baixo. Vou até botar o Szinho aqui para vocês irem acompanhando. E quando ver a questão depois, vocês irem se identificando. 100 para sul, joguei. Ou seja, 100 para baixo. 60 para oeste. O oeste está aqui, ó. Então, ó, 60 para cá. Como eu falei, você pode jogar em qualquer posição aí do bloco. Contanto que seja no valor e no sentido correto. 40 para norte, seria 40 para cima. Ó. Então, eu joguei aqui. Eu podia ter jogado aqui embaixo desse jeito, não tinha problema algum. Vou apagar aí para vocês não se confundirem. Agora eu vou jogar 20 para leste, certo? Eu joguei desse lado. 20 para norte, outro para cima. E 30 para oeste. Então, feito isso, eu já posso seguir o teorema que eu ensinei aí lá dos cálculos e seguir a regrinha do bloquinho, né? Ó. Então, eu tenho um bloquinho com resultante na vertical, ou seja, em pé de 40. Por que, tio Aquilo? Porque eu tenho 100 para baixo, com 40 para cima e com 20 para cima. Então, eu vou tentar empurrar para baixo com 100, mas vai ser bloqueado 60 para cima, vai sobrar 40 para baixo. Aqui eu tenho 60 vindo para cá, 30 vindo para cá, vai acumular 90 para o lado esquerdo, mas tem gente bloqueando com 20 para a direita. Vai sobrar quanto? 70, só que para cá. Então, eu desenho agora eles saindo do mesmo ponto, como eu mostrei. Desenho a resultante mais próximo de 70. Agora eu tenho meu ângulo, que é o φ, e meu resultante também, por ser ângulo de 90 graus entre eles, a gente faz agora a resultante de Pitágoras. Então, meu módulo do vetor seria esse. E para achar o ângulo, a formulazinha da tangente. Vertical 40 e horizontal 70. E aqui teria meu ângulo resultante. Bom, então tá aí para vocês verem como pode ser utilizado esse método para o assunto vetores. E na próxima aula, pessoas, eu vou falar sobre vetores inclinados. E a gente faz aí por vetores inclinados, caso eu tenha que fazer a decomposição que a gente chama, né? E eu farei também vetores pelo IJK, né? Que é a formulação que a gente chama a parte escrita vetorialmente, que são os vetores unitários IJK, inclusive tridimensional. Espero que tenham gostado. Obrigados aí a todos. E aqui está o resultado final. E até a próxima. Abração, pessoinhas!